Em muitas áreas da selva lacandona no México, foram relatados casos de desorientação coletiva, onde grupos inteiros, inclusive militares, afirmam ter perdido a noção do tempo e do espaço sem razão aparente. Esse fenômeno tem sido comparado por especialistas ao que é conhecido como zonas de silêncio, lugares onde as bússolas falham. O tempo parece se distorcer e as pessoas sentem uma forte sonolência. Para quem gosta desse tipo de história, suponho que mais de um já conheça as inúmeras coisas que se contam sobre a selva lacandona. Acredito que se você perguntar a qualquer soldado que esteve lá em treinamento, ele terá pelo menos uma história para contar daquele lugar. Não tenho ideia do porquê esse local é tão propício para que esse tipo de avistamento aconteça, mas sempre acreditei que é uma área suficientemente grande para esconder coisas. Tenho muitas histórias curtas de seres que não pertencem a este mundo, e outros que tenho certeza de que vêm do próprio inferno. Mas quase todos são eventos breves, sem muito mais contexto além do simples fato de vê-los e só. A história que quero contar hoje, porém, é muito mais extensa do que essas. Foi uma das minhas primeiras visitas a esse lugar, e até hoje não sei com o que me deparei. De qualquer forma, estou bastante convencido de que fosse o que fosse, e independentemente da aparência, aquelas coisas não podiam ser seres humanos. Essa não era a minha primeira missão na selva lacandona, mas nas missões anteriores eu não tinha visto nada, exceto por ouvir histórias sobre um homem-cabra. Pessoalmente nunca vi essa coisa, mas um dos meus colegas afirmou tê-lo visto. Como eu não vi, sempre acreditei que fosse uma tentativa de me assustar. Como eu era bem novo, presumi que fosse algum tipo de trote, razão pela qual era muito cético quanto a todas as histórias contadas sobre aquele lugar, inclusive as que eram contadas pelos meus superiores. E sempre fui assim, mesmo quando comecei a trabalhar lá. Segundo meus colegas, esse emprego muitas vezes te fazia deixar de ser cético em relação ao paranormal. Eu não queria acreditar, achava que só estavam exagerando ou querendo pregar peças em todos os soldados novos. Instalamos uma base, mas não direi para qual missão. Isso não é relevante para a história. Só digo que devido a essa missão tivemos que adentrar a selva para revisar o perímetro e evitar sermos emboscados a qualquer momento. Antes do nosso primeiro encontro, alguns colegas e eu estávamos na vila. As pessoas nos olhavam com desconfiança, já que nesses lugares às vezes não somos bem recebidos. E esse era o caso. Lembro muito bem de ter me deparado com uma barraca que chamou minha atenção. Parecia ser de dois homens que afirmavam ter curas para qualquer tipo de doença. Sempre me pareceram absurdos esses remédios mágicos que, na minha opinião, só serviam para tirar dinheiro de pessoas desesperadas. Mas naquele dia, algo naquela barraca me chamou a atenção. Não apenas vendiam esses produtos, como também tinham todo tipo de amuletos e figuras estranhas, os quais mesmo eu não acreditando parei para olhar. Lembro-me de estar olhando as figuras e quase indo embora, quando algo especial chamou minha atenção. Parecia um crucifixo, mas diferente. Quase poderia jurar que estava invertido. Tinha um ponto no centro, parecia de vidro, e dentro havia um líquido vermelho que se assemelhava a sangue, embora eu achasse que era só tinta. Depois de olhá-lo por um tempo, o vendedor me garantiu que era um amuleto de proteção muito poderoso e que, pelo que podia ver, eu realmente precisava. Sendo meio arrogante, disse que não precisava daquilo, mas ele insistiu, dizendo que eu ia precisar e que, se quisesse voltar da selva, deveria levá-lo. Fiquei estranhado com o fato dele saber exatamente o que íamos fazer. Poderíamos estar apenas de passagem, mas ele parecia tão seguro de suas palavras que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Após pensar demais e refletir bastante, decidi comprá-lo. Fiquei um pouco envergonhado diante dos meus colegas, então o coloquei debaixo da camiseta para que ninguém visse. Foi assim que nos adentramos naquela mesma tarde na selva. Caminhamos por um tempo e desde o primeiro segundo, tudo no lugar parecia estranho.
Não era o tipo de estranho ao qual estávamos acostumados. Era mais como se estivéssemos sendo monitorados. Mas não importava o quanto tentássemos procurar, não víamos nada. Olhávamos por cima das árvores e em todas as direções. Tínhamos uma boa visão e mesmo assim não víamos ninguém que pudesse estar causando aquela sensação. A maioria de nós pensou que estávamos apenas nervosos e paranoicos, então decidimos simplesmente ignorar. Depois de um tempo, até nossos superiores fizeram o mesmo. Foi quando paramos um pouco para descansar antes de voltar. Estávamos todos exaustos e, apesar de tentarmos aparentar mais calma, estávamos todos muito alertas. Cada ruído externo fazia com que empunhássemos nossas armas, prontos para encher de bala qualquer ameaça. Nunca me senti assim antes. Apesar de já ter participado de outras missões, inclusive em diferentes países, nunca senti que aquilo. Por isso sempre acreditei que esse medo e essa paranoia eram parte do que aquelas coisas queriam nos fazer sentir e, de algum modo, conseguiram. Até hoje não acredito que tenha sido algo normal, ainda mais para homens adultos que já estavam minimamente acostumados a esses cenários. Outro motivo pelo qual sinto que não foi apenas uma sensação comum, considerando a situação que enfrentávamos, foi que de um momento para o outro, todos os nossos sentidos baixaram e começamos a sentir sonolência. Estávamos tão relaxados naquele momento que mais de um de nós acabou dormindo. E segundo me contaram, em pouco tempo todos, sem exceção, estávamos dormindo. Não sei o que acordou todos, mas sei o que me acordou. Um arranhão no braço que ia do ombro até quase a mão. Foi um corte muito fino, quase como se tivesse sido feito com uma navalha. Muito limpo, mas nem por isso menos doloroso. Acordei assustado, olhando para todos os lados, percebendo alguns já despertos, outros não, mas todos bastante confusos. O braço ardia, mas achei que isso era o de menos. Não era motivo de preocupação. Afinal, eu havia dormido numa árvore cheia de galhos secos, que podiam facilmente ter me arranhado. Não dei muita importância a isso, e acordamos os colegas que ainda dormiam. Eles pareciam estar em um sono tão profundo, que ao serem acordados num puxão, ficaram um pouco alterados, mas se acalmaram assim que viram que estávamos bem. O superior era o mais desconcertado e irritado. Havia baixado tanto a guarda que também dormiu, e não podia nos repreender por isso. Se bem me lembro, ele foi um dos primeiros a pegar no sono. Tentamos fingir que nada daquilo aconteceu. Nosso superior nos disse para pegarmos nossas coisas e continuarmos o caminho, quase como se aquele estranho descanso de 5 minutos não tivesse acontecido. De qualquer jeito, nenhum de nós queria ficar ali. Enquanto caminhávamos de volta, nos perguntávamos o que havia acontecido. Quando chegamos, nossos companheiros pareciam um pouco confusos com o tempo que demoramos e se surpreenderam ainda mais quando todos nos sentamos. Ali começamos a explicar o que havia acontecido e por que demoramos tanto. Só naquele momento descobrimos que aquela caminhada, que no máximo levaria 2 horas, se estendeu por quase 5. Isso significa que dormimos mais de 2 horas naquele local. Só depois, um pouco mais calmo, junto com todos meus colegas, fui verificar meu braço. O corte que eu pensava ter feito nos galhos enquanto dormia tinha algo muito estranho. Ele era muito fino e, se isso não bastasse, não sangrava. Ou melhor, parecia que havia sido limpo. Era como quando você passa um pano úmido bem rápido sobre um machucado. Suponho que isso seja o suficiente para vocês entenderem. Apesar de profundo, o corte estava bem limpo. De vez em quando sentia que poderia infeccionar, pois embora só tivessem se passado algumas horas desde o ocorrido, já estava um pouco avermelhado. Achei que bastava lavar e enfaixar, e isso seria o suficiente para cicatrizar por conta própria. Naquela noite não houve incidentes, pelo menos durante as primeiras horas da minha guarda. Quando fui substituído, entrei na barraca
e não demorei muito a pegar no sono. Estava muito cansado. Apesar de termos dormido aquelas 2 horas na selva, todos os colegas que passaram pela mesma experiência estavam mais acabados que o normal, o que era estranho considerando o tempo que dormimos. Mas mesmo assim não demos muita importância. Eu quase dormi assim que me deitei, e acho que foi um sonho bem normal, pois não me lembro muito bem. A única coisa que lembro é de sentir como se um cachorro estivesse lambendo meu braço. Era assim que parecia no início. Inclusive lembro vagamente entre sonhos de ver o cachorro. Mas quanto mais eu ia recuperando a consciência, mais percebia que a língua não parecia ser de um cachorro. Era muito mais fina. Na verdade, mais fina do que qualquer língua poderia ser. E se isso não fosse suficiente, era extremamente viscosa. Foi quando recuperei a consciência quase por completo que, em meio à escuridão, consegui distinguir alguém ao meu lado. Estava tão escuro que eu não conseguia ver direito, mas pude perceber um par de olhos brilhantes. Me sacudi na mesma hora e comecei a tentar me levantar. Em questão de segundos, todos ao meu redor acordaram. Quando tentei olhar melhor para onde tinha visto aquilo, percebi que não havia nada ali. Meus companheiros me olharam como se eu estivesse louco. Alguns pensaram que talvez eu tivesse visto uma cobra, e embora eu tenha tentado convencê-los de que havia alguém ao meu lado, que inclusive eu podia sentir a saliva no meu braço, eles não acreditaram em mim. Não estou mentindo quando digo que havia saliva no meu braço, como se alguém o estivesse lambendo. Ainda assim me deixaram sozinho, achando que eu só tinha tido um pesadelo ou visto algum animal, e que fiquei tão assustado que acabei acordando todo mundo. Mas eu sabia que não era isso. A sensação no meu braço era real e alguma coisa estava acontecendo. Tudo isso, somado ao que já havíamos vivido na mata, fez com que eu não conseguisse dormir naquela noite. No dia seguinte eu não estava parando em pé e passei o dia inteiro pensando no que havia acontecido. Já não sabia mais se o que achei ter visto era real, mas pude ver que um grupo de companheiros voltou da selva sem ter passado por nada de paranormal. Pensei que talvez eu estivesse exagerando e que talvez estivesse interpretando tudo de forma errada. Até mesmo meus companheiros que tinham vivido aquilo comigo pareciam mais tranquilos. Pensei que se contasse de novo o que eu vi de noite, pareceria que eu só queria chamar atenção. E isso era a última coisa que eu queria. Foi então, no fim da tarde, que recebemos a ordem de voltar para dentro da selva. E nem nos deram muito tempo para pensar a respeito. Pegamos nossas coisas e nos embrenhamos na selva novamente. As instruções foram bem vagas, e acho que foi isso que fez com que fôssemos emboscados tão facilmente. Não vou dizer muito sobre isso. Menciono apenas para dar contexto ao que aconteceu depois. Na verdade, não quero falar muito sobre o que se passou lá, só digo que no final da troca de tiros com os narcotraficantes, apenas 3 restaram. 3 soldados novatos praticamente perdidos na selva. Tínhamos conseguido escapar, mas estávamos em desvantagem numérica, e para piorar havíamos perdido toda a orientação. Não é que não soubéssemos como nos localizar, mas tudo o que achávamos saber sobre aquele lugar acabou sendo inútil. Pensávamos que estávamos indo pelo caminho certo, mas na verdade estávamos andando em círculos. Não sabíamos como voltar à base, nem se havia um lugar para onde voltar. A noite caiu e era visível que todos nós estávamos abatidos. Não sabíamos como sairíamos daquela situação. E cada barulho que ouvíamos nos fazia pensar que nosso fim seria o mesmo que o dos nossos companheiros. Nenhum de nós tinha lanterna, e a luz da lua estava coberta por nuvens, que mesmo quando passavam, logo voltavam a encobri-la completamente. Sabíamos que era muito perigoso andar pela selva, sem saber para onde íamos, sem luz e principalmente à noite. Mas nenhum de nós queria parar. Queríamos chegar ao acampamento o quanto antes. Estávamos descendo, convencidos de que o caminho que tomávamos era o certo,
pois já não estávamos mais andando em círculos. Ao menos havíamos escapado daquele ciclo. Mas parte de nós também temia que, em vez de sair da mata, estivéssemos nos aprofundando ainda mais, pois já fazia um bom tempo que andávamos e não encontrávamos a trilha de volta ao acampamento. Foi em um desses momentos, quando a luz da lua conseguiu iluminar tudo, que olhei para o céu em busca de ajuda e consolo divino. Eu já era muito religioso naqueles tempos, e foi então que vi algo que me tirou o ar. Vi claramente alguém sentado no galho de uma árvore, nos observando fixamente. Era muito alto para que qualquer pessoa comum conseguisse subir até lá. A primeira coisa que pensei foi que estávamos sendo atacados de novo, mas logo minha mente raciocinou que eles não estariam ali, no alto de uma árvore. Além disso, quem estava ali parecia muito tranquilo. Pela forma, parecia que era uma pessoa de cabelos longos. Avisei meus companheiros, apontei diretamente para aquela árvore, mas eles não me deram atenção. Quando finalmente tirei os olhos daquela coisa estranha e olhei para meus companheiros, percebi que eles também estavam olhando para cima, mas não para onde eu estava olhando. Eles olhavam para outras árvores, onde havia mais pessoas sentadas nos galhos. Foi algo tão surreal que, se eu não tivesse vivido, jamais acreditaria. Entendo perfeitamente se ninguém acreditar, mas foi isso que vi. Pessoas nas árvores, nos olhando. Eu não sabia há quanto tempo estavam nos vigiando, nem se vinham nos seguindo, e isso era o que mais me perturbava. Eu só tinha no máximo umas 7 balas, então atirar naquela distância e daquele ângulo só desperdiçaria munição. Uma nuvem voltou a cobrir completamente a lua, e dessa vez a escuridão parecia ainda mais desesperadora. Acho que o pior nem foi tanto a escuridão, mas o fato que começássemos a ouvir algo caindo no chão. Não enxergávamos nada, mas era como se alguém se jogasse e aterrissasse no chão. Não precisávamos ser gênios nem enxergar com clareza para entender o que estava acontecendo. Então corremos. Eu tinha certeza de que meus companheiros vinham comigo, porque ouvi os passos deles atrás de mim por um momento. Mas de repente o silêncio tomou conta, deixando-me sozinho. Eu era o único com uma arma e não queria perdê-la. Sem ouvir nenhum tipo de resposta dos meus companheiros, corri de volta na direção deles, pronto para atirar em qualquer coisa que não fosse um deles. Ouvia passos quadrúpedes que pareciam vir de todos os lados. Algo me permitiu enxergar um pouco melhor, e pouco tempo depois vi meu amigo. Ele parecia estar de pé. Quase imediatamente, quando chamei seu nome e perguntei se tinha visto nosso outro companheiro, ele caiu no chão como uma tábua. Era como se fosse apenas um pedaço de madeira sendo jogado no chão. Apesar da pouca luz da lua, pude ver que ele havia perdido toda a cor. Não sei se consigo explicar direito, mas era como se alguém tivesse sugado tudo por dentro dele. Sua pele estava enrugada, colada aos ossos, e havia uma mordida no pescoço. Sei exatamente o que você está pensando, e às vezes eu mesmo me pergunto, mas não eram 2 caninos, eram vários dentes visíveis no pescoço. Eu ainda estava em choque ao ver meu companheiro daquele jeito quando ouvi alguns galhos se partindo. Levantei os olhos por um segundo e no instante seguinte, aquela coisa já estava sobre mim. Enfiou as mãos nos meus ombros e com apenas uma tentativa de tirá-la de cima de mim, suas unhas cravaram ainda mais. Quando agarrou minha camisa, achei que tentava alcançar meu pescoço. De repente senti um baque e aquilo se afastou de mim, rosnando igual um gato bravo. Então correu para longe e nisso consegui me levantar e sair dali. Não sabia se estava no caminho certo, mas nem me importava com isso. Corri até cair no chão e tudo ficar preto. Depois disso, quando acordei, estava em um hospital. Me encontraram caído e acharam que eu estava morto, mas ao perceberem que eu ainda estava vivo, me levaram imediatamente. Contei tudo o que vivi, mesmo depois da emboscada, mas ninguém acreditou. Diziam que era impossível,
e talvez tudo fosse uma mentira ou consequência de tortura que eu teria sofrido. Mas eu sei que não foi isso. Disseram que nunca encontraram o corpo do meu companheiro, de nenhum dos dois. Mesmo eu tendo dito exatamente onde estavam, nunca os encontraram. Depois disso, quando me recuperei, ouvi algumas histórias sobre aquele lugar e acredito em cada uma delas. Sei o que vivi naquele dia, só não sei por que sobrevivi. Sempre acreditei que foi por causa do amuleto, que se quebrou quando aquela coisa me segurou, deixando minha roupa com um cheiro horrível que nunca mais consegui tirar. Me chamo Maria Helena e moro a 40 minutos do sítio da minha mãe. Ela faz queijo e desde sempre se dedicou a isso. Ela tem suas vacas, seu curral e seu tacho de cobre. A cada 3 dias eu subo até o sítio dela para trazer os queijos que ela prepara. Eu fico encarregada de cortá-los, embalá-los e entregá-los para quem compra da gente nas comunidades próximas. Fazemos tudo só entre nós duas, sem intermediários, só família. O caminho da minha casa até o sítio não é fácil. É pura estrada de terra, e embora muita gente evite, eu gosto. Vou de quadriciclo e levo cerca de 1 hora, às vezes menos se não tiver chovido. Levo uma caixa grande de plástico amarrada com cordas na parte de trás do veículo. Às vezes um dos meus filhos me acompanha, o mais velho, mas quase sempre vou sozinha porque meus filhos ficam com o pai ou com a minha sogra. Não reclamo. Gosto desse tempo sozinha, pois me dá tempo para pensar. Sempre disse que esse caminho me traz boas lembranças. Quando era menina, vivi muitos anos lá em cima. Conhecia cada trilha, cada pasto e cada morro. Gostava de ver quando as vacas atravessavam ao longe. Quase não há barulho, só o vento, os pássaros e, de vez em quando, um cachorro latindo de alguma casa perdida entre as árvores. Me dava muita paz. Mas houve um tempo em que não dava para andar assim. A região estava muito perigosa e às vezes paravam para ver quem estava nos veículos. Ninguém dizia nada, ninguém perguntava nada, a gente só passava e se entregava a Deus. Foram anos difíceis, então parei de subir. Perdemos clientes e perdemos dinheiro. Mas não havia outra opção, o mais importante era estar segura. Durante esse período sombrio, várias pessoas morreram. Às vezes se sabia pelas notícias da cidade, outras vezes era só falado entre as pessoas. Fulano foi encontrado perto de uma curva, Cicrano foi achado mais à frente. Era isso. Em alguns trechos do caminho colocaram cruzes de madeira, com velas quase sempre apagadas, porque lá em cima ninguém passa para acendê-las. Mas em outros lugares não havia nada, só se comentava o que tinha acontecido. E com o tempo a gente aprendia a lembrar daqueles lugares, mesmo que não tivessem marca. Aos poucos tudo pareceu se acalmar. Já não se viam caminhonetes com homens armados e as pessoas começaram a confiar um pouco mais. Eu voltei a subir para ver minha mãe e outras pessoas também voltaram para os seus familiares. Mas não foi igual. Algo ficou nesses caminhos, algo estranho. Começaram a contar histórias e os primeiros a falar foram os fazendeiros. Aqueles que se levantam antes do sol ou que voltam tarde em suas caminhonetes. Diziam que em certas curvas se via alguma coisa. Não sempre, mas quando menos se esperava, aparecia. Alguns diziam que tinham visto um vulto na beira da estrada, como se fosse uma pessoa agachada. Um dizia que até viu algo atravessar e que parecia uma criança sem um braço. Viu de relance e até freou de repente, mas quando desceu para ver, não havia nada. Outro jurou que alguém subiu na carroceria da caminhonete e até ouviu como se algo caísse e batesse no metal. Esse parou alguns metros à frente e desceu com a lanterna, mas não encontrou nenhum bicho.
Eu mesma cheguei a sentir. Havia trechos em que parecia que o quadriciclo não andava igual, como se o caminho ficasse mais longo e difícil. Uma vez achei que era medo, mas não era só isso, era outra coisa. Era como se o ar mudasse ou como se alguém estivesse me observando do mato. Nunca vi nada, mas juro que sentia. Depois comecei a levar um escapulário que minha mãe me deu. Coloquei no pescoço e sempre que passava por aqueles trechos, apertava ele com a mão. Eu não sou muito de rezar, mas ali eu rezava em voz baixinha, para não me sentir tão sozinha. Uma tarde acabei ficando até mais tarde na casa dos meus pais. Estava chovendo desde antes do meio-dia, e pensei que se esperasse um pouco, talvez a chuva diminuísse. E foi assim que por volta das 5 começou a amenizar. Meus pais me disseram que era melhor passar a noite lá e descer cedo no dia seguinte, mas eu não quis. Meus filhos tinham escola e, além disso, no dia seguinte, eu tinha vários pedidos cedo no mercado. Não podia me dar o luxo de ficar e perder clientes, então amarrei a caixa dos queijos, coloquei a capa de chuva e saí. O caminho ainda tinha partes com lama e dava para ver a água correndo pelas descidas. Mal dava para enxergar além da luz do farol, e isso era o que mais me dava medo. Só quando passava por alguma casa dava para ver algumas lâmpadas acesas. O mato molhado cheirava forte, e eu ia concentrada, segurando firme o guidão e com cuidado nas curvas, porque já conhecia os trechos escorregadios. Até que numa curva, quase chegando numa borda, vi uma sombra comprida que saía de um lado do caminho. Não se mexia e estava parada bem onde a luz passava, mas era tão escura que parecia sobressair antes mesmo da lanterna tocá-la. Quando finalmente a luz a alcançou, só consegui ver a parte de baixo. Não tinha forma clara, mas não era um animal. Era como se tivesse uma base ou patas. Não sei explicar direito, mas fiquei nervosa. Pensei que talvez fosse algum dos caras maus esperando por mim, mas não vi nenhum outro sinal. Não ouvi nada, só continuei com o coração disparado. Não quis olhar, não quis parar. Só puxei um pouco mais o acelerador, mas sem perder o controle. Poucos minutos depois, quando já estava um pouco mais tranquila, vi outra sombra. Desta vez estava ao lado de uma árvore grande, daquelas que crescem tortas, com galhos secos. De novo aquela figura, mas não no meio do caminho, e sim encostada no tronco. Fiquei olhando e não vi um buraco que se formou por causa da chuva. O quadriciclo caiu de repente e saiu pulando. Por pouco não perdi o equilíbrio. Fui para um lado, mas consegui controlar. Minhas mãos tremiam. Não queria chorar, mas sentia o nó na garganta. Dizia para mim mesma que era só o cansaço, que talvez fosse um tronco ou uma sombra mal formada pelos galhos. Mais adiante, quando eu achava que o pior tinha passado, senti algo que não tem explicação. O caminho estava um pouco mais limpo e parecia que eu já estava chegando na parte mais baixa, onde tem mais casas. Mas de repente senti que algo se colava em mim pelas costas. Foi nítido, como se alguém estivesse me abraçando. Não era vento, nem frio, era o peso de um corpo. A primeira coisa que pensei foi que talvez estivesse tonta, mas não. Aquilo era outra coisa. Porque logo atrás de mim estava a caixa de queijos, bem amarrada. Não havia espaço para mais nada, e mesmo assim eu podia sentir claramente umas mãos que deslizavam pela minha barriga. Dedos longos que me tocavam com cuidado, mas com força, como se quisessem se agarrar a mim. Apertei o escapulário com a mão esquerda sem soltar o guidão. Senti como aquilo também reagia, como se os dedos se movessem mais devagar em resposta, como se soubessem o que eu estava fazendo. E o pior foi que senti um rosto colado bem na parte de trás da minha cabeça, como se alguém estivesse respirando em cima de mim. Não dizia nada, não fazia barulho. Só estava tão perto que eu tinha vontade de gritar, mas não conseguia. A cada buraco que passava,
Sentia como aquilo se mexia comigo. Não ia embora e não desaparecia. Continuava me agarrando com aquelas mãos. Essa sensação me acompanhou por vários quilômetros, como se aquilo estivesse colado em mim. Foi só quando passei a última curva, antes de entrar na minha comunidade, que senti como aquilo se descolou do meu corpo. Não fez barulho, não deixou rastro, só foi embora e eu pude respirar um pouco mais aliviada. Mas não parei de rezar, nem naquele momento, nem quando cheguei em casa. Naquele domingo fui à missa e me sentei na frente. Quando terminou, pedi ao padre que jogasse água benta na minha cabeça. Ele me abençoou, me fez o sinal da cruz e disse para eu rezar um Pai Nosso toda vez que sentisse medo. Até hoje não sei o que foi aquilo que subiu em mim naquela noite. Não era humano, e isso eu sei bem. Mas há algo naquele caminho, algo que não se mostrou por completo, mas que se sentiu mais real do que qualquer outra coisa que já vivi. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu há vários verões, quando eu ainda morava na casa da minha infância com meus pais. Eu tinha 17 para 18 anos nessa época. Em um fim de semana qualquer, meus pais viajaram por alguns dias sem me levar com eles, o que era praticamente inédito. Eles são do tipo que está sempre em casa, constantemente cuidando de tudo e raramente tirando um tempo só para si. Em todos os anos que vivi lá, não me lembrava de uma única vez em que eles tivessem saído juntos assim. Naturalmente decidi aproveitar essa rara oportunidade e convidei minha namorada na época para passar o fim de semana comigo. Parecia uma chance única de ter a casa só para mim, sem nenhuma interrupção. Emily tinha um lado brincalhão, meio travesso, que fazia cada momento parecer mais emocionante do que realmente era. Admito que esse foi um dos motivos pelos quais não deu certo entre a gente, mas não vou abrir essa caixa de Pandora agora. Conhecendo ela, eu deveria ter previsto o que ia acontecer naquela noite. Assim que viu a minha piscina brilhando no quintal, os olhos dela se acenderam com um brilho de malícia. Ela disse que devíamos nadar sem roupa, sorrindo como se fosse a ideia mais óbvia do mundo. Eu falei que meus vizinhos poderiam ver, mas ela insistiu e fez um argumento bem convincente de que provavelmente nunca teríamos essa chance de novo. Já tínhamos nadado muitas vezes, mas nunca tínhamos feito algo tão ousado assim. Pelo menos eu não. Sempre fui o garoto educado e comportado enquanto crescia. Até hoje, às vezes, me repreendo por ser bom demais. Enfim, ela teve que insistir bastante. Mas antes que eu percebesse, já estávamos na piscina, rindo e brincando debaixo do céu noturno. Na verdade, foi um momento bem romântico, por mais clichê que isso soe. A água estava quente, em contraste com o ar fresco do verão, e tudo parecia perfeito, quase surreal. Deixe-me descrever rapidamente a casa. A piscina ficava logo do lado de fora das grandes janelas panorâmicas que davam para a sala de estar. Como estava escuro lá fora e as luzes de dentro ainda estavam acesas, tínhamos uma visão perfeita do interior da casa. Era como olhar para uma casa de bonecas iluminada. Desculpe se isso não faz muito sentido, mas se você visse uma foto, entenderia o que quero dizer. Por um tempo, aquela visão me fazia se sentir seguro, como se ainda estivéssemos conectados à casa, mesmo flutuando do lado de fora na nossa própria bolha particular. Mas esse conforto não durou muito. Em certo momento, enquanto Emily falava sobre alguma coisa, nem lembro o que, olhei para as janelas e congelei. Vi a última coisa que esperava ver. Na parede do fundo da sala havia uma sombra. Era fraca, mas nítida, e eu sabia que era uma sombra por causa de como ela se movia.
Observei enquanto ela saía de vista, como se alguém estivesse andando para dentro da casa. Meu coração começou a disparar. Senti um surto de pânico, mas não queria assustar minha namorada. Sussurrei que precisávamos sair da piscina e ela não questionou nada. Apenas me seguiu rapidamente enquanto eu tentava sair da água e me secar. Pedi para Emily se esconder na casa da piscina, apagar as luzes e ficar completamente em silêncio até eu voltar. A postura de boba dela tinha sumido completamente. Dava para ver que ela estava apavorada, mas se controlava muito bem. Ela assentiu com a cabeça e entrou na casa da piscina sem dizer mais nada. Abri a porta dos fundos o mais silenciosamente possível e entrei na cozinha. Ia resolver a situação sozinho. Então nisso peguei uma faca e comecei a andar pela casa. Alguém definitivamente tinha estado ali, isso era óbvio. Comecei a notar sinais pequenos e sutis que não faziam sentido para mim. Uma cadeira na sala de jantar estava um pouco puxada, como se alguém tivesse sentado ali. Um porta-retrato na parede estava torto e uma caneca de café que eu não lembrava de ter usado estava no balcão. Coisas assim, detalhes que nenhum ladrão racional perderia tempo fazendo. Enquanto me movia pela casa, comecei a considerar a possibilidade de que não se tratava de um ladrão. Meu coração devia estar batendo a 1000. Eu achava que ia ser atacado a qualquer segundo, mas nada acontecia. Revirei todos os cômodos do térreo, mas não encontrei ninguém. Todas as portas estavam trancadas e todas as janelas bem fechadas. Nada fazia sentido. Se alguém tinha entrado, onde estava agora? Quanto mais eu andava pela casa, mais minha coragem ia embora. Chegou um ponto em que me cansei e decidi chamar a polícia. Eles chegaram rápido e fizeram uma busca minuciosa pela casa e pelo quintal, mas também não encontraram nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pegada no quintal. Nada. Eles nem conseguiram imaginar uma forma plausível de entrada. Um dos policiais sugeriu que eu poderia ter assustado a pessoa, mas eu não estava convencido. Foi então que a polícia decidiu ir embora. Emily estava com medo demais para continuar na casa, mas não tínhamos outra opção. Trancamos todas as portas, bloqueamos a entrada do quarto e tentamos dormir um pouco. Por volta das 4 da manhã, acordei com o som das tábuas do piso rangendo no andar de cima. A princípio achei que estava imaginando, mas o barulho era muito óbvio. Alguém estava se movendo lá em cima. Fiquei ouvindo por mais um tempo e comecei a escutar passos descendo as escadas, como se quem quer que fosse estivesse tentando sair da casa. A adrenalina correu pelo meu corpo enquanto eu pegava a faca que tinha deixado ao meu lado. Pedi para a Emily ficar onde estava e saí correndo do quarto. Me movi o mais rápido possível, mas quando cheguei à porta da frente ela já estava escancarada. Quem quer que estivesse dentro da casa tinha ido embora. Nem me dei ao trabalho de chamar a polícia de novo, pois não havia mais nada que eles pudessem fazer. Apenas certifiquei-me de que todas as portas estavam trancadas e voltei para a cama. Na manhã seguinte, a verdadeira dimensão da invasão me atingiu. Todas as nossas facas da cozinha haviam desaparecido. Todas. Isso definitivamente não era algo que uma pessoa racional faria. Também levaram algum dinheiro, alguns relógios e eletrônicos aleatórios. Mas o que me assombrava de verdade é que levaram todas as roupas íntimas da minha mãe e cortaram a cabeça do meu pai de todas as fotos. Parecia que quem quer que estivesse lá dentro tinha deixado uma mensagem. Quando meus pais voltaram e contei o que aconteceu, eles foram surpreendentemente compreensivos. Não sou do tipo que se assusta com facilidade, então essa experiência não me afetou tanto. Mas até hoje, às vezes, me pego pensando em como tudo aquilo foi estranho. Nunca consegui descobrir como aquela pessoa entrou na casa ou onde estava escondida enquanto a polícia fazia a busca. Isso sempre vai ser uma daquelas coisas estranhas que ficam com a gente para sempre.
Era meados de janeiro e nevava todos os dias por aqui. Felizmente sou programador e trabalho de casa, então não precisei lidar muito com o clima horrível, além de sair para fazer compras ou outras coisas necessárias. Em alguns dias estava realmente ruim, com uma nevasca pesada e rajadas de vento. Nesse dia, eu estava em reuniões pelo Teams o dia inteiro por conta do trabalho, mas minha conexão estava muito ruim, o que tornava a experiência frustrante. Por volta das 18, minha conexão caiu completamente e acabei encerrando o expediente por ali. O sol já havia se posto, mas levei meu cachorro para fora rapidamente para ele fazer suas necessidades. O vento estava tão gelado que chegava a doer. Enquanto estava lá fora, notei uma pessoa parada perto da estrada. Ela estava apenas ali, sem fazer nada. O que não era exatamente um problema, mas era estranho considerando o clima. Não fiquei tempo suficiente para pensar muito sobre isso. Voltei apressado para dentro, me aqueci, sequei as patas do meu cachorro e me enrolei em alguns cobertores no sofá. Liguei o noticiário para deixar no fundo, caso houvesse alguma atualização importante ou alerta de nevasca. Apenas alguns minutos se passaram quando meu cachorro, Lobinho, de repente ficou em alerta e logo depois começou a rosnar para a porta da frente. Eu não tinha nenhuma cortina aberta, então não conseguia ver lá fora. Levantei-me e fui até a porta. Havia um homem andando no meu pátio da frente. Eu podia ver suas pegadas na neve, indo de um lado para o outro, como se ele estivesse andando ali há alguns minutos. Ele foi para lá e para cá mais uma vez, antes de caminhar para o lado da casa e desaparecer. Depois de um minuto, voltei para o sofá. Lobinho já estava deitado de novo e parecia mais tranquilo. Eu realmente não sabia o que pensar sobre aquele cara andando ao redor da minha casa. Era estranho, com certeza, mas provavelmente não o suficiente para chamar a polícia. Decidi apenas ficar de olho no meu cachorro, caso ele ouvisse algo novamente. O restante da noite foi tranquilo. Levei Lobinho para fora mais uma vez por volta das 22 horas e estava ainda mais frio. Com certeza ninguém estaria lá fora naquele clima. Depois disso, subi para o meu quarto, me preparei para dormir, deitei na cama e adormeci. Na verdade, não sei se já tinha adormecido ou estava quase lá, mas me lembro de abrir os olhos e ver Lobinho parado na porta do quarto. Ele estava apenas olhando para a porta, com as orelhas levantadas e o rabo encolhido entre as pernas. Chamei seu nome em um sussurro, tentando fazê-lo vir até mim, mas ele não se moveu. Ele sempre foi nervoso com estranhos, mas nunca tinha agido assim dentro de casa, então eu sabia que algo estava errado. Joguei as cobertas de lado, me levantei e fui até a porta, colocando meu ouvido contra ela para escutar. Eu não sabia exatamente o que esperava ouvir, mas estava tudo quieto. Coloquei a mão na maçaneta, prestes a destrancar e abrir a porta, quando alguém do outro lado girou a maçaneta. Fiquei paralisado de medo enquanto a maçaneta se movia lentamente para frente e para trás. Alguém estava do outro lado tentando abrir a porta, e eu estava a segundos de destrancá-la. Senti meu coração acelerar e, a princípio, tentei ficar quieto, mas à medida que a pessoa começava a forçar mais a maçaneta, percebi que ela já sabia que eu estava no quarto. Corri para a cama, peguei meu telefone e disquei para a emergência enquanto procurava algo para me defender. Parece que quando comecei a me mexer, a pessoa ficou em silêncio, sem mais tentar abrir a porta e sem se mover no corredor. Ainda assim, peguei o ferro de passar roupas no armário e expliquei à atendente que precisava de ajuda. Acredito que esperei uns 15 minutos até a polícia chegar. Eles entraram e não encontraram mais ninguém dentro da casa. A porta da frente estava escancarada, provavelmente arrombada com uma ferramenta, e havia pegadas de barro por toda a casa. Essa pessoa não tinha intenção de roubar nada, estava apenas atrás de mim. Infelizmente, depois disso não tive outra alternativa a não ser se mudar daquela casa.
Creio que foi o melhor. Não estamos seguros em nenhum lugar.